Na festa de noivado do meu irmão, ele sorriu de lado e me arrastou até o chefe dele. Esta é a Cassandra, a fracassada da família, anunciou em voz alta, carregada de zombaria. Meus pais concordaram com a cabeça, seus rostos contorcidos de desconforto. Que vergonha, murmurou minha mãe, enquanto meu pai ria de forma constrangida. O salão do luxuoso Mountain Lodge, em Denver, ficou em completo silêncio. A neve caía suavemente do lado de fora das enormes janelas, mas dentro, o ar parecia denso e pesado. O chefe dele, um homem elegantemente vestido, na casa dos 50, não riu. Ele apenas olhou para meu irmão, depois para meus pais e, finalmente, para mim. Quando Parker disse meu nome, Cassandra, o homem pausou por um instante, estreitando os olhos o suficiente para que eu percebesse. Algo passou pelo seu rosto, rápido demais para identificar, mas que fez meu estômago revirar. Então ele sorriu, lentamente, com calma. Interessante, disse baixinho, virando-se para meu irmão. Parker, te vejo no meu escritório amanhã de manhã. Ninguém sabia o que dizer. O sorriso de meu irmão vacilou. Eu fiquei ali, paralisada, a humilhação queimando dentro de mim como fogo. Minutos depois, inventei uma desculpa sobre dor de cabeça e saí para a noite fria, dirigindo sozinha para casa com as mãos tremendo no volante. Se você já foi tratado como o patinho feio da sua própria família, já sabe a sensação. Fique por aqui, porque essa história vai ficar ainda mais intensa. Na manhã seguinte, eu estava sozinha em minha pequena casa nos arredores de Denver, encarando uma xícara de café que esfriara horas atrás. O sono simplesmente não vinha. Cada vez que fechava os olhos, a imagem do sorriso de Parker e o silêncio que se seguiu às palavras dele se repetiam sem parar. Eu tinha sido rotulada como a fracassada da família desde que me lembro. Aos 41 anos, eu era dona e administrava minha própria consultoria financeira independente, de um escritório modesto no centro da cidade. Minha especialidade eram reestruturações corporativas, resgatando empresas de médio porte à beira do colapso. O trabalho não era glamouroso. Ninguém dava festas para reestruturações silenciosas de dívidas ou negociações discretas com fornecedores, mas pagava as contas. E, ao longo da última década, construí uma reputação entre empresários que precisavam de ajuda sem alarde. Os clientes confiavam em mim porque eu entregava resultados de forma discreta e eficaz. Minha família nunca reconheceu nada disso. Para eles, sucesso significava títulos visíveis, grandes escritórios, elogios constantes e posts nas redes sociais. Parker, 5 anos mais novo, sempre foi a estrela, aquele com charme fácil, trabalhando na área de marketing de uma empresa de logística em crescimento. O noivo de uma boa família. Meus pais o mimavam sem parar. Cada promoção, cada carro novo, cada foto de férias era emoldurada e celebrada. Minhas conquistas recebiam apenas acenos educados, geralmente seguidos de um suspiro sobre como eu deveria me estabelecer ou procurar algo mais convencional. 3 meses antes da festa de noivado, Parker me ligou do nada. Mana, preciso de um favor, disse com a voz leve, como se pedisse uma carona para o aeroporto. Savannah e eu estamos organizando a festa no Mountain Lodge e estou atolado de trabalho. Você é boa com essas coisas chatas, né? Pode cuidar de alguns contratos com fornecedores? Eu deveria ter recusado. Mas ele era meu irmão e, apesar de tudo, ainda tinha algum peso, então aceitei ajudar um pouco. Começou pequeno, revisando orçamentos de buffets e floristas. Mas logo percebi problemas sérios. Um contrato que Parker já havia assinado com o coordenador principal do evento continha uma cláusula que poderia deixá-lo exposto a penalidades enormes caso os horários ou entregas falhassem. Foi um descuido, do tipo de erro que facilmente poderia resultar em um processo se o fornecedor decidisse cobrar. Passei 3 noites até tarde ao telefone renegociando, removendo a linguagem arriscada do contrato e garantindo melhores condições de pagamento. Parker nunca perguntou o que eu havia mudado. Apenas disse obrigado e seguiu em frente. Então vieram os depósitos. 2 semanas antes do evento, tanto o fotógrafo quanto a banda ao vivo enviaram lembretes dizendo que os pagamentos estavam atrasados e que estavam se preparando para cancelar. Parker havia esquecido, atolado em algum prazo de trabalho. Se essas reservas fossem canceladas, toda a festa desmoronaria. Sem fotos profissionais para o grande anúncio, sem música para as danças que Savannah havia planejado com tanto cuidado. O Lodge tinha regras rígidas.
sem reembolso do local se os fornecedores principais desistissem. Eu mesma fiz as transferências. $8.000 para o fotógrafo, mais $6.000 para a banda. Usei dinheiro de um adiantamento de um cliente recente, dizendo a mim mesma que resolveria depois. Parker prometeu me pagar de volta imediatamente. Você salvou a minha vida, Cass, ele me enviou por mensagem. O dinheiro nunca chegou. Continuei trabalhando. O florista tentou adicionar quase $4.000 em taxas extras que não estavam no orçamento original. Percebi, liguei diretamente e consegui que enviassem uma fatura corrigida. A empresa de buffet apresentou valores inflacionados pelos serviços de bar. Negociei uma redução de 20% após mostrar os preços de concorrentes. Cada correção foi feita discretamente do meu escritório em casa, tarde da noite ou de madrugada, para não atrapalhar meus clientes reais. Parker nunca soube o quão perto o evento inteiro chegou do desastre. Para ele, tudo simplesmente deu certo. No lodge, ele ficava aceitando elogios sobre como tudo estava perfeitamente organizado, como a montagem parecia profissional. Savannah sorria ao lado dele, agradecendo por ter realizado sua visão. E então, na frente de todos, ele me arrastou para a frente e me chamou de a fracassada da família. Se eu não tivesse intervindo, se não tivesse corrigido seus erros, coberto suas falhas e negociado seus contratos ruins, aquela festa não teria acontecido como aconteceu. Sem fotos, sem música, possivelmente sem local algum. Ele teria passado por incompetente diante da família de Savannah, dos colegas e dos futuros sogros. Mas ninguém sabia. Nem minha mãe, nem meu pai, nem Parker. Eles viram o evento impecável e deram todo o crédito a ele. Viram eu sentada quieta e assumiram que eu não tinha contribuído em nada, como sempre. Eu havia passado anos provando que eles estavam errados, construindo um negócio que ajudava empresas reais a sobreviver em crises reais. E, ainda assim, aos olhos deles, eu permanecia a decepção. A que nunca se casou, nunca se gabou, nunca exigiu atenção. Naquela manhã, sozinha em minha cozinha silenciosa, o peso disso pressionava mais do que nunca. Eu havia resolvido tudo de novo para ele, e ele me retribuiu me humilhando na frente de uma sala cheia de pessoas. Pela primeira vez, me perguntei seriamente por que continuava fazendo isso, por que continuava protegendo alguém que nunca uma vez me protegeu. Olhei para o café frio e percebi algo frio e claro. Passei toda a minha vida adulta tentando conquistar um lugar em uma família que já havia decidido que eu não pertencia. Na terça-feira seguinte, um SUV preto elegante parou em frente ao meu pequeno escritório no centro de Denver. Olhei da minha mesa e vi um homem na casa dos 50, vestido com um terno azul marinho impecável, carregando uma pasta de couro, sair do carro. Theodore Ramsay entrou direto no prédio sem avisar. Minha assistente ainda não tinha chegado, então fui recebê-lo pessoalmente na recepção. Ele fez uma pausa para observar o espaço, uma mesa simples, armários organizados, algumas credenciais e depoimentos de clientes emoldurados na parede, com um respeito evidente nos olhos. Então, virou-se diretamente para mim, com a expressão séria, mas acessível. Miles, disse, estendendo a mão firme. Você tem um tempo para conversar? Assenti, surpresa, mas curiosa sobre o motivo pelo qual o chefe de Parker apareceria sem avisar. Conduziu até a pequena mesa de conferência no canto da sala. Ele se sentou à minha frente, colocou a pasta sobre a mesa e começou sem rodeios. Naquela noite no Mountain Lodge, disse ele, com voz equilibrada e medida, quando seu irmão te apresentou e mencionou seu nome, Cassandra, não o associei de imediato. Mas a maneira como você ficou lá, completamente calma, sem reação aparente, sem tentar se defender, isso despertou algo. Na viagem de volta para casa depois, tudo voltou à minha mente. Ele fez uma pausa breve, avaliando minha reação. Fiquei em silêncio, deixando-o continuar. 15 anos atrás, eu era proprietário e dirigia uma empresa de logística de médio porte aqui mesmo no Colorado. Havíamos expandido demais, assumido empréstimos pesados para novos galpões, assinado contratos longos e desfavoráveis, e o fluxo de caixa estava desaparecendo rapidamente. Os pedidos de falência estavam há menos de 2 meses. Meu pai havia falecido no ano anterior, me deixando a empresa em um estado vulnerável, e eu estava prestes a perder tudo pelo que ele havia trabalhado. Os detalhes começaram a voltar à minha memória.
Aquilo foi no início da minha carreira, um dos primeiros projetos que assumi completamente sozinha, depois de me tornar independente aos 26 anos, determinada a estabelecer meu nome em consultoria de reestruturação. Uma jovem consultora me procurou diretamente. Theodore continuou, sem conexão mútua, sem discussão prévia sobre honorários. Ela passou semanas revisando os livros completos sem cobrar nada, identificando cada área onde o dinheiro estava vazando, rotas de frete mal negociadas, contratos de fornecedores superfaturados, penalidades escondidas nos termos dos empréstimos. Ela entregou um plano de reestruturação preciso: priorizar renegociações com credores, liquidar ativos subutilizados, cortar redundâncias operacionais sem grandes demissões. Ele abriu a pasta e deslizou cuidadosamente um relatório antigo sobre a mesa. A capa dizia: Cassandra Miles, consultora financeira independente, no mesmo formato limpo que ainda uso hoje. Tópicos concisos, fluxo lógico, sem palavras desnecessárias. Guardei isso todos esses anos, admitiu, porque você salvou a empresa sem cobrar uma única hora. Quando insisti em te pagar depois que os resultados começaram a aparecer, você recusou. Disse que estava apenas começando sua prática e não podia aceitar pagamento de alguém enfrentando uma crise real. Sua abordagem me lembrou do meu próprio foco quando eu era mais jovem: determinação inabalável, sem precisar de reconhecimento. Olhei para as páginas amareladas. Memórias surgiram de noites intermináveis analisando planilhas, fazendo ligações frias para fornecedores, redigindo cartas para bancos pedindo prorrogações. Ramsay Logistics disse suavemente, conectando todos os pontos. Você consolidou as bases e vendeu a frota excedente. Ele confirmou com um aceno. Vendeu com lucro 3 anos depois. Usou esses recursos para investir com sabedoria e crescer de forma sustentável. A operação maior que eu lidero hoje vem diretamente da sua intervenção. Toda a minha trajetória profissional mudou por causa daquela ajuda não remunerada de uma desconhecida que viu potencial onde eu só via colapso. Ele se inclinou levemente para a frente. Na festa, reconheci o mesmo olhar firme daquela pessoa que me ajudou sem esperar gratidão ou reconhecimento. A calma silenciosa sob pressão. O estilo profissional exato daquele antigo relatório combinava com tudo sobre você. Fiquei sem palavras por um momento. Aquele projeto fora significativo para mim na época, mas os clientes seguiram em frente, e eu o havia enterrado entre centenas de outros desde então. Ninguém jamais havia mencionado aquilo novamente, muito menos me agradecido anos depois. Por que veio aqui agora? Perguntei, querendo realmente saber. Ele fechou a pasta com cuidado. Porque ouvir como sua própria família te descreve não corresponde à pessoa que eu sabia que salvou meu negócio. A consultora que me resgatou sem alarde não é uma fracassada. E, já que Parker me reporta, tenho prestado mais atenção a certos padrões no trabalho. Ele parou ali, sem se aprofundar ainda. A implicação pairava no ar, mas ele mudou o foco para perguntar sobre minha prática atual. Descrevi casos recentes: resgate de uma empresa de distribuição familiar à beira da falência, orientação a um fornecedor regional durante interrupções na cadeia de suprimentos. Ele ouviu atentamente, fazendo perguntas de acompanhamento inteligentes, mostrando compreensão real da área. Falamos por quase 1 hora. A luz da manhã se movia pelas paredes do escritório enquanto ele compartilhava breves atualizações sobre como a empresa havia evoluído desde minha intervenção: nova divisão, crescimento constante, contribuições para a comunidade. Era estranho, mas ao mesmo tempo gratificante, ter alguém fora do meu círculo familiar reconhecendo o impacto do meu trabalho. Quando finalmente se levantou para ir embora, estendeu a mão novamente. Gostaria de manter contato, Sra. Miles, de forma adequada desta vez. Eu o acompanhei até a saída. Quando o SUV se afastou, senti uma pequena mudança dentro de mim. Alguém havia visto o valor que eu trazia, não por exageros ou exigências, mas pelos resultados que realmente perduravam. Durante aquele encontro inicial e nas várias ligações e reuniões presenciais nos dias seguintes, Theodore Ramsay direcionou a conversa para a verdadeira razão de me procurar, além da conexão passada. Ele explicou que havia iniciado discretamente uma auditoria interna em sua empresa de logística cerca de 10 meses antes, motivada por discrepâncias nos relatórios financeiros que atravessavam departamentos. Parker passou a ser alvo de investigação no início do processo. Theodore apresentou as evidências de maneira calma e organizada, exibindo relatórios impressos, cadeias de e-mails e planilhas anotadas sobre a mesa de conferência.
O problema mais significativo envolvia um contrato de alto valor com uma rede varejista nacional para logística otimizada de transporte e distribuição. O projeto havia sido creditado publicamente a Parker como iniciativa pessoal. Ele fez a apresentação final, aceitou os parabéns da liderança sênior e recebeu um bônus substancial de desempenho, junto com a recomendação para promoção. Na realidade, o trabalho principal havia sido realizado por um analista júnior chamado Nathan Reis. Nathan passou 6 meses pesquisando dados de mercado, construindo modelos financeiros e elaborando a proposta inicial. Parker entrou na equipe apenas nos 2 últimos meses, assumindo sistematicamente o crédito pelo trabalho. Registros de e-mail mostravam que ele orientava os membros da equipe a enviar todas as atualizações diretamente a ele, que então repassava essas informações aos executivos com pequenas reformulações, apresentando-as como suas próprias ideias. A comissão ligada ao contrato chegava a $47 mil, além da visibilidade que acelerou sua trajetória profissional. E aquilo era apenas o começo. Theodore abriu outra pasta contendo 18 meses de relatórios de despesas. Parker havia submetido rotineiramente despesas pessoais como custos legítimos da empresa. Uma viagem de fim de semana a Las Vegas foi registrada como reuniões de desenvolvimento com clientes e potenciais parceiros. Uma estadia em hotel de luxo em Miami foi classificada como coordenação de evento de networking. Compras de roupas de grife, ternos, sapatos, acessórios foram categorizadas como vestimenta profissional necessária para apresentações executivas. Até alguns custos preparatórios para suas festas de noivado, como degustações de buffet e visitas de avaliação do local, haviam sido discretamente incluídos na conta da empresa. O total de cobranças fraudulentas ultrapassava $110 mil. O padrão começou pequeno, reembolsos menores que passavam despercebidos e, aos poucos, foram ficando mais ousados, já que nenhuma pergunta imediata surgia. A equipe de contabilidade forense de Theodore cruzou cada item com extratos de cartões de crédito pessoais, entradas de calendário e itinerários de viagem. As inconsistências eram incontestáveis. Eu fiquei ouvindo, uma mistura de descrença e reconhecimento sombrio se instalando. Parker sempre fora rápido em tomar atalhos quando isso beneficiava. Ver o rastro documentado tornava impossível descartar o comportamento como mera negligência. Por que compartilhar isso especificamente comigo? Perguntei durante uma de nossas ligações posteriores. Theodore respondeu de forma ponderada. Porque preciso de alguém em quem eu possa confiar para conduzir a próxima fase. Adquirimos recentemente 2 subsidiárias menores e a operação combinada gera cerca de 50 milhões em receita anual. Estamos reestruturando para eliminar redundâncias, integrar sistemas e garantir conformidade financeira. Isso requer um consultor independente, com experiência comprovada em reestruturações, alguém que priorize precisão acima de política. Na nossa próxima reunião presencial, ele deslizou a proposta de contrato formal sobre a mesa. Os termos eram claros: um engajamento de 6 meses, $250 mil de remuneração, com possibilidade de extensão baseada em resultados. O escopo incluía auditoria de departamento sobre postos, recomendação de eficiências operacionais e supervisão da integração financeira, sem parcialidade. Analisei o documento com cuidado. O projeto demandaria tempo significativo, visitas ao local, análise de dados, reuniões com stakeholders, mas o pagamento representava mais do que eu normalmente ganharia em um ano inteiro. Mais importante, era uma oportunidade de aplicar minhas habilidades em uma escala maior, trabalhando diretamente com uma equipe executiva que já respeitava meu histórico. Não posso me envolver em decisões sobre Parker pessoalmente, esclareci. Você não precisará, Theodore me assegurou. As evidências são independentes e se sustentarão sozinhas. Seu papel será focar exclusivamente no projeto de reestruturação. Tomei alguns dias para avaliar como o engajamento se encaixaria com minha carga atual de clientes. Fiz projeções preliminares, considerei a logística de viagens entre Denver e a sede da empresa e pesei o impacto potencial na minha prática. A oportunidade era significativa, e a confiança que Theodore depositava em mim era validadora de uma forma que poucas coisas tinham sido. Antes de assinar, durante nossa última ligação da semana, Theodore mencionou um ponto adicional quase casualmente. Durante a auditoria mais ampla, minha equipe notou algumas transferências financeiras incomuns, que pareciam não relacionadas aos negócios da empresa, mas vinculadas a contas familiares. Vi alguns padrões irregulares envolvendo fundos ligados a pessoas próximas de Parker, disse ele cuidadosamente, escolhendo as palavras.
Nada conclusivo neste estágio, e não estou pronto para tirar conclusões sem contexto completo, mas achei que você deveria estar ciente. Ele deixou a declaração em aberto, sem oferecer detalhes. A sugestão pairou no ar, indicando que poderia haver mais por trás da superfície do que simples má conduta no trabalho. Eu não pressionei por detalhes. O contrato se sustentava por seus próprios méritos. No dia seguinte, assinei o acordo e o devolvi eletronicamente. Theodore demonstrou imediata satisfação e detalhou os próximos passos: acesso inicial aos dados, visitas agendadas ao local e uma reunião introdutória com os principais chefes de departamento. Pela primeira vez em anos, uma grande oportunidade profissional chegava até mim por causa do meu histórico, e não apesar da percepção da minha família. O trabalho à frente prometia desafios e crescimento, e eu me sentia pronta para enfrentá-lo. Algumas semanas depois, meu telefone vibrou com um número que eu não havia salvo, mas reconheci imediatamente. Hesitei antes de atender. A voz de Parker saiu tensa e urgente. Cass, precisamos conversar pessoalmente, por favor. Nos encontramos em uma pequena cafeteria no centro da cidade, longe dos nossos escritórios. Ele chegou desarrumado, camisa desalinhada, mangas soltas, olheiras profundas, sem nenhum traço da confiança habitual. Savannah não foi mencionada. Ele foi direto, sem pedir nada antes. Estão avançando na investigação. Relatórios de despesas, o contrato de varejo, crédito. Está ficando sério. O pessoal do Theodore quer corroborar com quem conhece meus processos. Fiquei em silêncio, deixando-o continuar. Você já viu alguns dos meus trabalhos antes? Lembra das opiniões rápidas sobre apresentações? Se você pudesse apenas confirmar para eles que discutíamos ideias, que eu consultava você sobre estratégias, isso teria peso. A família sempre apoiou, sempre contou. O tom de súplica na voz dele era cru, quase convincente, se eu não tivesse ouvido versões disso enquanto crescia. Não vou mentir, respondi com calma. A expressão dele endureceu. Você me deve isso. Mamãe e papai sempre depositaram suas esperanças em mim. Você não pode simplesmente assistir a isso acontecer. Não te devo mentiras e vou ficar fora disso, afirmei. Ele agarrou a borda da mesa. Isso pode acabar com minha carreira. O casamento. Tudo que construímos, perdido. Você realmente quer ser a pessoa que deixa isso acontecer? Empurrei minha cadeira para trás. Suas escolhas, Parker. Não minhas. Ele me seguiu até a porta, a voz baixando. Pense no que isso faz com a família. O contato escalou depois disso. Chamadas em horários estranhos, algumas de números bloqueados. Mensagens de voz que começavam apologéticas e se tornavam acusatórias, alegando que eu era ciumenta, que sempre invejei seu sucesso. Mensagens de texto chegando em rajadas. Lembretes de feriados que eu havia organizado, favores que fiz, agora enquadrados como dívidas que ele cobrava. Então os e-mails surgiram no sistema seguro da empresa. Mensagens que pareciam vir de um endereço quase idêntico ao meu profissional, apenas um caractere diferente no domínio. O conteúdo era explícito: sugestões passo a passo sobre como transferir custos pessoais para linhas de negócios, conselhos sobre como realocar contribuições da equipe em avaliações de desempenho. Estavam datados para sugerir consultoria contínua, me posicionando como cúmplice. Descobri-os durante uma revisão padrão dos drives compartilhados para meu projeto de reestruturação. Os registros de data e hora estavam agrupados, todos criados em uma janela estreita à noite. Os logs de IP apontavam diretamente para a estação de trabalho de Parker. Documentei tudo meticulosamente, capturas de tela, exportei metadados, registros de acesso. Encaminhei o pacote primeiro ao responsável de compliance de Theodore, depois confirmei meu envolvimento quando solicitaram uma declaração. A resposta foi rápida. Recebi um convite para observar a audiência disciplinar de uma sala de observação com vidro unidirecional, devido ao meu status de consultora externa e à relevância direta do caso. Parker entrou na sala de conferência aparentando compostura à primeira vista, terno passado, anotações em mãos. O painel incluía Theodore, o diretor financeiro, a diretora de RH Karen Fletcher e o advogado interno Marcus Rives. Eles procederam de forma metódica, projetando evidências na tela,
recibos inconsistentes, cronogramas de projetos alterados e, agora, a correspondência falsificada que tentava me envolver. Ele começou com explicações, prazos apertados levando a erros de categorização, dinâmicas de equipe, onde o crédito naturalmente fluía para cima. Quando pressionado sobre os detalhes, passou para o emocional, a voz falhando enquanto descrevia o estresse do planejamento do casamento e das expectativas de desempenho. O painel permaneceu impassível. Karen Fletcher comunicou o resultado profissionalmente, demissão imediata por conduta grave, incluindo fraude e tentativa de obstrução. A empresa buscaria a recuperação civil de todos os fundos desviados, totalizando mais de $110 mil, pelos canais legais. Dada a natureza deliberada e a escala do caso, as autoridades seriam notificadas para possível ação criminal. A segurança apareceu prontamente. Parker reuniu seus pertences em uma caixa padrão e foi escoltado pela porta lateral. Seu rosto estava vazio enquanto passava pelo vidro, sem perceber que eu estava lá. Saí do prédio logo depois, dirigindo pelas ruas familiares. Nenhuma onda de vitória me percorreu. Nenhuma satisfação em vê-lo cair. Apenas um profundo alívio gélido, como exalar depois de prender a respiração por décadas. As consequências eram dele, construídas a partir de decisões que tomou sem se importar com os impactos. Não senti vontade de comemorar, apenas o reconhecimento silencioso de que alguns padrões finalmente se quebraram, abrindo espaço para algo mais limpo. 2 meses se passaram. Um convite chegou pelo correio da tia Irene, escrito à mão, formal, solicitando a presença de toda a família para um jantar em sua casa nos subúrbios de Denver. Ela sempre fora observadora silenciosa do lado materno, viúva, vivendo sozinha na mesma casa há décadas. Quase recusei, mas a nota incluía uma linha pessoal. É hora de conversarmos abertamente. Por favor, venha. A noite estava fresca quando cheguei. Carros alinhados na entrada, o sedã dos meus pais, o SUV de Parker, veículos de 2 primos e seus cônjuges. Dentro da sala de jantar, a mesa estava posta para 10 pessoas, velas acesas, o aroma de assado com batatas preenchendo o ar. Tia Irene me cumprimentou na porta com um abraço firme, os olhos penetrantes aos 73 anos. Obrigada por vir, Cassandra. Todos os outros já estavam sentados. Mamãe e papai em uma ponta, posturas rígidas. Parker ao lado de uma cadeira vazia que devia ser de Savannah. Ela não estava lá. Os primos Mark e Lisa com seus parceiros trocando olhares desconfortáveis. O jantar começou educadamente, passando pratos, pequenas conversas sobre o clima e feriados. Tia Irene esperou até que todos os pratos estivessem servidos antes de se levantar na cabeceira da mesa. Pedi que vocês viessem porque fiquei em silêncio por tempo demais, disse, com voz firme e clara. Esta família tratou a Cassandra como se ela não importasse por anos. Chega. Papai começou a interromper. Irene, isso não é. Ela levantou a mão. Vocês vão ouvir hoje à noite, George. Ela se virou para a sala. Deixem-me falar sobre a sobrinha que vocês ignoraram. 8 anos atrás, quando fui diagnosticada com câncer, os custos do tratamento ultrapassaram minhas economias e seguro. Eu estava pronta para hipotecar a casa. Cassandra pagou as contas restantes, mais de $40 mil, sem contar a ninguém. Ela enviou o dinheiro através da fundação do hospital para que eu não soubesse de imediato. Só descobri quando chegou uma carta de agradecimento endereçada a ela. O garfo de mamãe parou no ar. Parker encarava o prato. Quando Mark perdeu o emprego durante a recessão e precisou de capital para iniciar seu negócio de paisagismo, tia Irene continuou olhando para meu primo, que recebeu o empréstimo sem juros que o sustentou no primeiro ano. Cassandra, $20 mil, disse ela, pagos lentamente ao longo do tempo. Sem pressão. Mark assentiu lentamente, olhando para baixo. Ela me disse para não contar a ninguém, continuou tia Irene. E o marido de Lisa, quando sua startup de tecnologia estava falindo e eles enfrentavam despejo, quem cobriu 6 meses de aluguel silenciosamente? A mesma pessoa. A sala ficou mais silenciosa. Ninguém me olhou nos olhos. Mas o pior, disse tia Irene, a voz se apertando, é o que aconteceu com o fundo de educação do seu avô. Ele reservou dinheiro, especificamente uma cota para cada neto. A parte da Cassandra era $50 mil, destinada à faculdade e ao início da carreira dela. George e Bárbara,
Vocês retiraram tudo e redirecionaram para as contas do Parker, para a universidade particular dele e o primeiro apartamento. O rosto de papai se tornou vermelho. Esse dinheiro foi investido para a criança com mais potencial. Potencial? Interrompeu tia Irene. Vocês decidiram que Cassandra não tinha nenhum, então pegaram o que era dela. A voz de mamãe estava fraca. Achamos que ela conseguiria sozinha. Ela sempre conseguiu. Parker precisava do impulso para ter sucesso. Parker falou, defensivo. Os tempos eram difíceis. Todos fizemos sacrifícios. Cassandra se saiu bem de qualquer jeito. Tia Irene olhou diretamente para ele. Bem? Enquanto você usou a herança dela para construir a vida que ostentava, e agora, depois de tudo que aconteceu no trabalho, você ainda se senta aqui se achando no direito. Ele se mexeu desconfortável. Isso é separado. Azar no escritório. Ninguém respondeu. Os primos trocaram olhares, claramente desconfortáveis, mas não a contradisseram. Tia Irene voltou-se para a mesa. Cassandra nunca falou nada porque ela não precisa da validação de nenhum de vocês. Ela construiu a vida dela nos próprios termos. Mas eu não vou permitir que esta família continue chamando-a de fracassada. Ela se sentou. O silêncio se alongou. Papai pigarreou, começou a falar e parou. Mamãe enxugou os olhos com um guardanapo. Parker mexia a comida no prato. Eu permaneci em silêncio o tempo todo. As revelações não eram novas para mim. Eu já sabia do fundo há algum tempo, mas ouvi-las faladas em voz alta na frente de todos mudou algo. O jantar terminou de forma estranha. As pessoas saíram logo depois da sobremesa. Murmúrios de despedidas. Nenhuma conversa prolongada. Tia Irene me acompanhou até o carro. Eu precisava dizer sussurrou. Por você e pela verdade. Eu a abracei. Obrigada. Dirigindo para casa, as palavras ecoaram. Pela primeira vez, alguém havia falado por mim sem que eu pedisse. 1 ano depois, tomei a decisão final. Troquei meu número de telefone, atualizei todos os contatos profissionais e configurei filtros de e-mail para bloquear qualquer mensagem de endereços da família. Cartas ficaram sem resposta. Conexões nas redes sociais cortadas, sem explicações, sem mensagens de despedida, apenas silêncio. O projeto de reestruturação com Theodore Ramsay foi concluído com sucesso antes do prazo. As subsidiárias integradas operavam de forma mais enxuta, compliance reforçado e lucrativas. Ele me ofereceu uma extensão, um papel de consultoria contínua em nível executivo com opções de participação. Aceitei. Minha empresa cresceu. Novos clientes vieram por indicações da rede dele. Pela primeira vez, meu trabalho funcionava em uma escala compatível com minhas capacidades. Livre das antigas sombras. Mudei para um escritório maior no centro, contratei 2 associados e assumi casos seletivos pro bono, ajudando pequenas empresas em crise do mesmo jeito que eu havia começado. Os dias passaram a ter propósito, sem peso. A notícia se espalhou por canais distantes sobre os outros. Parker e Savannah se separaram silenciosamente, depois se divorciaram. A recuperação judicial da empresa drenou suas economias. Sentenças civis se acumularam com juros. As candidaturas a empregos não avançaram. As verificações de antecedentes revelaram a demissão por fraude. Ele aceitou trabalhos temporários quando podia mal pagos e instáveis. Mamãe e papai permaneceram na mesma casa, mais silenciosos agora. Os feriados passaram sem encontros familiares. Atualizações ocasionais de conhecidos em comum mencionavam conversas arrependidas. Tentativas de contato por meio dos primos. Mensagens que nunca recebi uma segunda vez. Eles envelheceram visivelmente nas fotos que eu nem procurei. Papai se aposentou cedo, queixas de saúde aumentavam. Mamãe se voluntariava mais, preenchendo horas vazias. Nenhum deles encontrou um caminho de volta para minha vida, porque eu não deixava mais a porta aberta. Não acompanhei de perto as dificuldades deles. Não senti satisfação ao saber das consequências, apenas o conhecimento constante de que meus limites se mantinham firmes. Algumas noites, dirigindo pelas ruas de Denver, pensava nos anos que passei provando meu valor para pessoas que se recusavam a enxergá-lo.
A energia que antes eu gastava consertando as coisas para os outros agora alimentava meu próprio caminho. Aprendi que a verdadeira bondade encontra seu próprio rumo quando não é distorcida para ganhar aprovação. O favoritismo tóxico eventualmente se consome sozinho, deixando aqueles que o praticaram isolados entre os escombros. Cortar laços completamente não foi cruel. Foi a única maneira de proteger o que eu havia construído e seguir em frente, sem carregar mais o peso deles.